Você se lembra daquela sensação nervosa no dia do boletim quando criança? Você passa o dia todo com o coração acelerado, imaginando suas notas. Muitos 10? Alguns 8 espalhados por lá? Mamãe e papai ficarão bravos com 7 e 6? Oh, Deus me livre, eu ganhei um 4! Bem, a ansiedade de um estudante nos Estados Unidos é exatamente a mesma, só que o sistema de notas é diferente. Elas são atribuídas pelas letras A, B, C, D e F. Peraí, por que não há uma nota E? Bem, a resposta curta é que F simplesmente significa falha ou fracasso na escola de notas, portanto se refere à reprovação. Os professores não queriam que E pudesse ser interpretado como excelente da pré-escola. Pobre E solitário. As outras letras da escala de classificação são geralmente consideradas como aprovação, embora D também reprove em algumas escolas. Em cada distrito é diferente. Mas em geral, a lógica é que, ao pular o E, F separa como uma nota de reprovação. Portanto, na maioria das escolas, se você recebe um A, B, C ou D, você passa. Um F significa que você falhou nessa classe. Mas o pobre E nem sempre foi excluído. A primeira escola a usar um modelo de escala de classificação semelhante a esse moderno foi uma escola em Massachusetts chamada Mount Holyoke College, uma universidade feminina. Em 1887, sua escala incluía de A até E, com E sendo a nota para reprovação. Um ano depois, o F foi adicionado. Um aluno recebia um F se seu desempenho geral estivesse abaixo de 75%. Antes que o F fosse adicionado, era o E que representava esse desempenho mais baixo. A faculdade fez essa alteração na escala de notas para permitir um pouco de espaço de manobra, para dar aos alunos mais uma nota de aprovação. Depois que o F foi adicionado, o E passou a significar que o desempenho do aluno estava entre 75% e 79%, o que ainda era considerado aprovado. À medida que essa escala de classificação cresceu em popularidade nos Estados Unidos, o E acabou sendo removido para simplificar a escala, pois F intuitivamente significava fracasso. As porcentagens que significam cada uma das letras diferem entre os distritos escolares dos Estados Unidos, mas F ainda é a nota que reprova. As diferenças na escala de classificação tornaram-se um tópico importante recentemente, porque agora a média de notas, ou GPA, entra em jogo. Em alguns distritos, há uma dúvida se 90% é A ou B. Os pais estão preocupados se a escala de classificação da escola dos seus filhos é justa e comparável à da College Board. Mas esse é outro vídeo. Que tal mais alguns fatos engraçados sobre as escolas dos Estados Unidos? O sistema de medidas. Sim, isso tem que ser solucionado. O sistema de unidades usuais dos Estados Unidos ainda é ensinado nas escolas, enquanto o resto do mundo usa o sistema métrico internacional, que muitos acreditam ser muito mais fácil de entender. Nos Estados Unidos, ensina-se que existem 12 polegadas em um pé, 3 pés em uma jarda, e assim por diante. Talvez os Estados Unidos copiem o resto do mundo um dia? Quem sabe? Códigos de vestimenta e uniformes. Somente cerca de 20% das escolas primárias, juniores e secundárias exigem uniformes. Além disso, esses estudantes norte-americanos geralmente podem usar o que querem na escola, embora cada escola tenha seu próprio código de vestimenta. Exigir que a barriga e a maior parte dos ombros sejam cobertas e que shorts e saias tenham um certo comprimento são 2 exemplos bastante comuns de códigos de vestuário escolar norte-americano. Roupas que exibam algo inapropriado no design, como linguagem ofensiva, não são permitidas. Na faculdade, porém, há muito mais liberdade e tudo é válido no que diz respeito às roupas. A estrutura do sistema escolar dos Estados Unidos. O sistema escolar dos norte-americanos começa com a pré-escola, que é na verdade opcional, e depois vem o jardim de infância, onde o aluno deve entrar por volta dos 5 anos. Em seguida, vem as séries 1 a 5 e às vezes 6, conhecida como Elementary School. A seguir, vem o que é conhecido como Junior High ou Middle School, que são as séries 7 e 8, às vezes o ensino médio é a série 6 a 8. Tudo depende do seu distrito escolar. Finalmente, chega o ensino médio ou High School, que geralmente é do 9º ao 12º ano, com o objetivo de terminar o 12º ano aos 17 ou 18 anos de idade. Nos Estados Unidos, existem várias maneiras de concluir o ensino médio. Atualmente você pode frequentar uma escola online ou a escola pública ou privada. Até mesmo escola em casa.
mas cada uma dessas séries deve ser concluída antes que você possa cursar uma faculdade. O ano acadêmico. Os estudantes norte-americanos passam cerca de 180 dias por ano na escola. Isso é uma média geral. Existem países em que os alunos frequentam mais dias de escola e países em que os alunos frequentam menos dias. Quanto às férias, as de verão são aquelas mais longas, geralmente com duração de 9 a 10 semanas a partir de junho, dependendo do distrito. Os estudantes norte-americanos também têm férias de outono, férias de inverno e férias de primavera. Parece que são muitas pausas, mas o dia escolar de lá é mais longo do que em outros países. A escola é normalmente das 8 às 15 horas, ou algumas pequenas variações desse período de segunda a sexta-feira. O ponto é que o dia escolar norte-americano é quase tão longo quanto o dia de trabalho padrão por lá, que é das 8 às 17 horas. A primeira escola dos Estados Unidos tem quase 400 anos. As 13 colônias americanas originais abriram a Boston Latin School, a primeira escola pública dos Estados Unidos, em 1635. Ainda está de pé e funcional. A escola tem requisitos de admissão de prestígio e regularmente apresenta um desempenho melhor do que outras escolas de elite em Boston. Mas nem todo aluno que passou pelas portas dessa escola histórica foi um sucesso. Um dos alunos mais famosos foi Benjamin Franklin. Acho que eu diria velha escola. Primeiros acadêmicos dos Estados Unidos. As primeiras escolas norte-americanas não ensinavam disciplinas como leitura ou ciência. Os primeiros colonos queriam ensinar seus filhos sobre valores familiares e comunitários para que eles pudessem ser membros produtivos da sociedade. Quero dizer, em 1635, as colônias eram uma sociedade bastante jovem. Por isso, faz sentido que ensinar seus filhos sobre os fundamentos da comunidade fosse parte integrante da sua educação. Pré-escola. Mencionei anteriormente que a pré-escola faz parte do sistema educacional norte-americano. Se os pais querem que seus filhos avancem ou apenas socializem, podem matricular seus filhos na pré-escola aos 3 ou 4 anos de idade. Ela prepara a criança para o jardim de infância e a introduz à rotina escolar. Geralmente, é possível escolher um turno ou 2 turnos, mas nos últimos anos, cada vez menos crianças de 3 anos estão sendo matriculadas na pré-escola. Em 2016, apenas cerca de metade das crianças de 3 a 5 anos estava matriculada em algum tipo de programa pré-escolar de 2 turnos. Essa porcentagem é muito maior nos países europeus. Local de trabalho e ensino superior dos Estados Unidos. Cerca de 85% dos empregos atuais nos Estados Unidos e 90% dos novos exigem alguma faculdade ou ensino superior. Antes, a faculdade era a única opção inteligente para os formandos do ensino médio por lá, mas agora a demanda por escolas técnicas e de trabalhadores qualificados, e com isso quero dizer trabalhadores automotivos, soldadores, encanadores e membros de áreas necessárias semelhantes, estão em ascensão. Excursões. Os professores mais experientes concordam que as excursões podem e devem ser parte integrante da educação de um aluno. Os alunos têm muitos benefícios de viagens educacionais. Ir a museus, assistir a peças de teatro ou a concertos e ir a galerias de arte são bons exemplos de excursões divertidas e educativas. A maioria dos professores concorda que viagens de campo como essas são uma das melhores maneiras de aplicar ao mundo real o que os alunos aprenderam na sala de aula. Tais excursões incentivam o pensamento criativo e crítico, as habilidades de observação e promovem a compreensão cultural. Além disso, os alunos estão criando memórias divertidas com seus amigos. Você tem uma história sobre uma excursão escolar particularmente memorável? Vamos ouvir sua história aqui abaixo. Esportes escolares. Nos Estados Unidos, as escolas oferecem uma variedade de atividades extracurriculares, mas ingressar em um time esportivo é provavelmente a mais popular. A maioria das escolas oferece futebol americano, basquete, luta livre, tênis, vôlei, softball e beisebol. Sempre que possível, há uma equipe de meninos e uma de meninas. Esses esportes são muito importantes, principalmente o futebol americano e o basquete. Toda a comunidade vem assistir às competições entre diferentes escolas do distrito.
As equipes de futebol americano e basquete também têm suas líderes de torcida, um esquadrão formado principalmente por meninas que se vestem de uniforme com pompons e fazem coreografias de música para animar o time e torcer. Ambiente de sala de aula relaxado. A sala de aula norte-americana é um lugar bastante descontraído onde se aprender. Ainda se espera que os alunos levantem a mão quando quiserem conversar ou fazer uma pergunta, mas geralmente a discussão aberta é incentivada. Alunos e professores costumam brincar um com o outro e trocam cumprimentos nos corredores. Os professores também fazem um grande esforço para trabalhar com os alunos que precisam de ajuda extra, como ficar depois da escola ou chegar mais cedo se um aluno tiver alguma dúvida sobre a lição de casa, um trabalho que escreveu ou algo discutido em sala de aula. Os professores também oferecem créditos extra se os alunos estiverem realmente se esforçando. Cada estado é diferente. A coisa mais marcante sobre a educação nos Estados Unidos é que é um pouco diferente em cada estado. São 50 estados no país, todos com várias cidades e condados que abrigam várias escolas. Existem diferenças nas escalas de classificação, requisitos de teste, estrutura de classes, regras, praticamente tudo. Nenhuma escola nos Estados Unidos é exatamente igual a outra, e isso é bastante interessante. Como os Estados Unidos têm essa separação de estado, cada estado pode nomear seu próprio painel de legisladores educacionais. Ah, sim, memórias do ensino médio. Lembro de fazer parte da turma do fundão. Ainda mora no meu coração. Ei, se você aprendeu alguma coisa hoje, dê um like nesse vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita. E lembre-se, fique no lado incrível da vida.